Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de habilidades do futuro. A gente vem de um tempo em que as habilidades valorizadas são aquelas habilidades técnicas, aquelas que a gente aprendeu no curso técnico, na faculdade, habilidades como falar uma língua, saber como operar um sistema, como operar uma máquina, e coisas desse tipo. E hoje a gente vai falar dessa tendência das habilidades do futuro estarem muito mais nas questões comportamentais. Então vamos lá conhecer um pouquinho dessas tendências de futuro. Primeiro eu quero me apresentar rapidinho. Sou a Daisy Klein, trabalho e tenho muita paixão pelo desenvolvimento pessoal, sou uma orientadora profissional, ajudo muitas pessoas em transição de carreira, a encontrar uma profissão, a fazer mudanças e assim por diante. Trabalho também com o curso Avatar, que é um curso incrível de autodesenvolvimento. E aí, com isso, eu desenvolvo também coisas que precisei desenvolver em mim mesma, que são as soft skills, que tem muito a ver com essas habilidades que a gente vai conversar hoje, e as habilidades de empreendedorismo, que todo mundo hoje precisa, e a gente vai falar disso também durante o nosso bate-papo de hoje. E trabalho também com transição e mudança de cultura. Mudança de cultura não é uma coisa fácil, porque o ser humano como um todo tem muita resistência à mudança, né? Mesmo que a coisa não esteja tão gostosa, a gente quer ficar naquele lugarzinho confortável. Então a gente precisa conversar, precisa primeiro entender a importância das mudanças, integrar a importância dessas mudanças na nossa vida para que a gente efetivamente comece a praticá-las. Eu faço isso através de palestras, que eu chamo de conversas significativas, geralmente tem dinâmicas junto. Eu faço isso através do meu canal, que é o Receitas para Ser Feliz, onde a gente traz muitas novidades, muitas coisas diferentes em relação à mudança de cultura do mundo. E a fluxonomia também, que eu aplico em todos os meus trabalhos, trabalho junto mesmo a Lala Denzelin, que é a criadora da fluxonomia, e que fala de futuros, né, os futuros que estamos criando, e de uma metodologia para criar esses futuros. Muito bem, vamos começar então falando um pouquinho dessa mudança que vem acontecendo no mundo do trabalho. Não sei que idade você que está me ouvindo aí tem, mas muita gente viu várias profissões desaparecerem, né? Aqui tem algumas de quando eu era criança, ali nos anos 80. Então, naquela época, a gente ainda tinha o ascensorista, a gente ainda tinha a datilógrafa, que usava as máquinas de escrever. O carteiro era uma figura importante. Hoje eu vejo as caixinhas de correio todas abandonadas por aí. A gente ainda tem, claro, correio, mas
numa quantidade infinitamente menor, diminuiu muito. A gente precisava de uma pessoa fisicamente ali cuidando da projeção, trabalhando nela. Antigamente eram até rolos de projeção. A gente tinha as telefonistas, as operadoras, né, de telefonia, que conseguiam conectar as pessoas. Antigamente, quando eu pedia para ligar para minha família no Rio Grande do Sul, era através de uma dessas telefonistas. E a gente tinha também os famosos vendedores de enciclopédia. Quem não lembra da Barça, da Larousse, essas enciclopédias aí que eram tão importantes para o estudante lá daquela década de 80. E mais recentemente, a gente tem ainda outras profissões que vieram desaparecendo. Tinha aquele fiscal da Zona Azul, aqui em São Paulo, que em outras cidades tem outro nome, mas que ficava ali tomando conta dos carros na Zona Azul. A gente tinha a figura do secretário ou da secretária, que até era mais comum, que ficava assessorando um chefe, e hoje em dia está cada vez mais digital. A gente tem secretárias digitais na Índia que cuidam de vários executivos nos Estados Unidos. A gente tinha o pessoal do telemarketing, que não desapareceu, claro, mas diminuiu muito, porque a gente tem bots hoje em dia que fazem a maior parte do atendimento, e o pessoal do telemarketing cuida só das questões mais complexas, que precisam mesmo desse contato humano para serem resolvidas. E as famosas videolocadoras também, quem não lembra do sucesso que a Blockbuster fez no Brasil, e que desapareceram com a entrada dos streamings que a gente tem hoje. Aqui as fábricas, né, gente? As fábricas cada dia mais automatizadas, cada dia precisando menos de uma pessoa ali manualmente fazendo trabalho repetitivo. Trabalhos repetitivos são feitos pela automação hoje em dia. Tem fábricas incríveis, todas automatizadas. Então, o trabalho das pessoas nessas fábricas é o trabalho inteligente, estratégico, de coordenação, de supervisão, de verificar a qualidade, e coisas desse tipo, muito menos repetitivas. O próprio pessoal dos bancos, das agências bancárias, gente, tudo digital hoje em dia, desaparecendo cada vez mais, diminuindo cada vez mais. E os caixas das lojas, cada dia diminuindo mais. Então, aquele trabalho ali de passar tudo no caixa, você já vê vários supermercados com atendimento automático, e a tendência é que cada vez mais o atendimento seja automático, a pessoa vai lá, se autoatende, um autoatendimento, e tenha menos pessoas atendendo. E qual que é a principal razão de tudo isso? A principal razão é a tecnologia, que é conhecida também como a quarta revolução industrial ou indústria 4.0. É uma tecnologia que traz automação, que traz Big Data, né? Muitos dados que precisam ser compilados e entendidos e combinados para gerar informação. A troca de dados com foco na melhoria e eficiência da produtividade dos processos, e as tendências que estão chegando e que estão mostradas aqui, né? A realidade aumentada, o uso da nuvem, a segurança cibernética. Estamos falando muito aí do 5G que está chegando no Brasil em breve, do metaverso, e tantas outras coisas, os robôs, a inteligência artificial, que vão influenciar a nossa vida. Não dá para a gente negar que tudo isso está aí. Ao mesmo tempo, existe uma tendência, se vocês forem buscar aí no Google, vocês vão ver, que é uma tendência chamada indústria 5.0. É uma reumanização dessa corrida pela automação total. Então, aonde que é importante ter essa humanização, aonde realmente é vital ter esse contato humano, aonde, afinal de contas, o ser humano se diferencia do que a tecnologia e os robôs podem fazer. Então, existe aí um grande questionamento sobre o lugar do ser humano desse novo momento, né? Onde está esse diferencial? É na inovação, é na criatividade, é no cuidado? Onde o ser humano se diferencia e como a gente vai utilizar melhor essas habilidades nesse momento? Porque vamos combinar, né, gente? Não faz sentido nenhum a gente ter uma super tecnologia, as pessoas perderem todos os empregos e a tecnologia não ser usada a favor do bem-estar da humanidade. Quem que mora aqui nesse planeta? Somos nós, né?
A quem que essa tecnologia está servindo, afinal de contas? Bom, mas antes é preciso a gente olhar para a realidade como ela é. Como é que está a realidade hoje? Então, aqui a gente tem algumas estatísticas aí. A Universidade de Oxford trazendo que 47% dos empregos tendem a desaparecer nos próximos 20 anos e ser substituídos por novos modelos. É isso que a gente quer entender. 65% das crianças da escola primária vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Isso é previsão do Fórum Econômico Mundial de Genebra, olhando para o mundo todo. A estimativa é que até 2030, de 75 a 375 milhões podem precisar mudar de categoria ocupacional e aprender novas habilidades. Essas novas habilidades são uma chave para que você esteja bem colocado no futuro. Metade das habilidades que precisaremos nos próximos 5 anos ainda vamos ter que desenvolver. Isso foi o que eu mais ouvi no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento do ano passado. Mas então, afinal de contas, quais são essas habilidades necessárias para esse novo momento do mundo? E qual que é o nosso lugar nesse tanto de tecnologia da informação que está chegando? Bom, essa primeira conclusão está bem óbvia, né, gente? Quem é expert em tecnologia, que tecnologia? Tecnologia atual, essa que está rolando agora, inteligência artificial, metaverso, realidade aumentada, 5G, produção de aplicativos, trabalhar com programas atuais. Essa área, gente, líquida e certa, vai ter trabalho, vai ter emprego, mas atenção, gente, não é o Pascal que você aprendeu lá na sua faculdade nos anos 2000, isso aí foi o que eu estudei de programação na faculdade, não, isso aí não serve mais, é o que está se usando agora, é o atual, é a tecnologia de hoje. Então, estar antenado com a tecnologia é super importante na sua área. Olha a tua área e olha o que está acontecendo de tecnológico e tenta se informar, ou tenta fazer parcerias com quem sabe, quem entende dessa tecnologia. A segunda tendência é o outro extremo, né? Então, desse lado aqui estão aqueles super experts em tecnologia, e desse lado aqui estão aquelas pessoas que são extremamente boas em cuidar de pessoas. O que é cuidar de pessoas, gente? Cuidar de pessoas pode ser atendimento ao cliente, pode ser uma venda personalizada, pode ser um trabalho de terapeuta, de psicólogo, pode ser um trabalho de mediação, de conversa, um trabalho de comunicação que seja pessoal. Tudo isso é cuidar, isso não é substituído pela tecnologia. A pergunta aí é: o que eu faço pode ser facilmente substituído pela tecnologia ou não? Eu tenho um diferencial. Eu tenho um diferencial no cuidado humano no meu trabalho. Então, essa é a chave e isso se abre para várias e várias e várias profissões. E aí, o terceiro ponto é a ligação desses dois extremos. Então, deste lado, super tecnologia, deste lado, cuidado com pessoas. E entre as duas coisas, alguém precisa estar lá para fazer essa ligação, para fazer essa ponte. Como é que eu ligo a tecnologia para que ela atenda e converse com as pessoas? Como é que eu faço as pessoas entenderem facilmente essa tecnologia? Isso é muito importante, não é nenhuma novidade que eu estou falando, porque John Naisbitt, desse livro que está aí na pontinha, do lado esquerdo, chamado High Tech e High Touch, já falava isso há mais de 30 anos atrás. A tendência é que a gente vá para estes extremos do high-tech, que é o altamente tecnológico, então que a gente tem uma tecnologia cada vez mais avançada, e isso faz o ser humano cada vez colocar mais atenção no high-touch, no alto toque, né? No toque pessoal, no toque humano. Muito bem, então vamos aí para o tema do que a gente se propôs a falar hoje, que são essas habilidades de futuro. Habilidades de futuro, e para eu provar para vocês que eu não estou inventando isso da minha cabeça, está aqui, gente. Pesquisas do Fórum Econômico Mundial, as mais recentes que temos disponíveis, os estudantes do século XXI, quais são as habilidades mais requeridas? Então, claro, temos aquele letramento fundamental que faz parte, né? O português, ou a língua mãe da pessoa, trabalhar com números, a matemática, o letramento científico, ter um conhecimento básico do que a gente chamava antigamente de ciências, biologia, física, química. E aí entram as novidades. Olha aí, quais são as novidades? Número 4, número 5, número 6 não é tão novo, a gente já faz de certa forma, mas existe uma expansão aí. Então, letramento em TCI, o que é isso? Letramento em tecnologia, comunicação e informação.
Essas habilidades tecnológicas de comunicação, elas são extremamente importantes hoje em dia, até para o seu curso escolar, para a sua faculdade, para qualquer coisa que você faça. Número 5, super interessante, o letramento em finanças. Gente, coisa que a gente não aprende na escola e que todo ser humano precisa. Bate ali os 18 anos, nossa, agora tem que pagar boleto, cuidar da minha vida, ver como é que eu planejo o intercâmbio que eu quero fazer. E quando a gente vai ficando mais velho, mais ainda, né? Poxa, preciso planejar aí a minha aposentadoria, como é que eu vivo tranquilo aí até os 100 anos, porque hoje a gente vive até os 100 anos e já não sabe se vai ter aposentadoria ou não. E hoje em dia esse letramento de finanças é cada vez mais importante, porque os empregos estão caindo, empregos tradicionais, CLT caindo, empreendedorismo cada vez mais subindo. Muitas vezes até as empresas tradicionais não contratam mais CLT, e sim contratam você como MEI, como ME e assim por diante. Então, cada vez mais é importante ter esse letramento financeiro, cuidar dessa sua vida financeira. E o letramento em cultura e cívica, que hoje não é mais importante só para aquele estudante, sim para todo mundo. Você tem que estar antenado no que está acontecendo no mundo, na cultura. Tudo influencia a gente, a economia influencia a gente, a política influencia a gente. Então, você tem que estar antenado, atualizado com tudo que está acontecendo. Bom, a gente viu que só aí nos letramentos já tem um monte de coisa que a gente não aprendeu na escola. Imagina quando a gente fala de competências e qualidades de caráter. Aqui a gente tem competências como o pensamento crítico, a solução de problemas, a criatividade, a comunicação, a colaboração. É verdade que as escolas de hoje estão um pouco mais atentas a isso, o pensamento crítico, por exemplo, né? Desenvolver a construção do pensamento, o pensamento crítico, analisar, muito mais do que antigamente. Mas, gente, ainda tem muito caminho para andar aí. E comunicação, criatividade, colaboração, certamente são coisas muito pouco desenvolvidas dentro do ambiente escolar. E aí, quando a gente fala de qualidade de caráter, também, como é que se desenvolve isso na escola ou em casa? Qual que é o incentivo que a gente dá para desenvolver essas qualidades de caráter, como curiosidade, iniciativa, persistência, adaptabilidade, liderança, consciência social e cultural? Poxa, gente, é uma coleção de coisas que precisam ser revistas para que as escolas realmente tragam essas habilidades à tona. E seguindo as pesquisas, essa é uma foto das top 10 habilidades necessárias no mundo do trabalho em 2025. Isso é levantamento do Fórum Econômico Mundial de 2020. E vocês vão perceber como essas habilidades conversam com as habilidades ali do estudo dos estudantes do século 21. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência social, uso, monitoramento e controle da tecnologia, design e programação de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio, resolução de problemas e ideação. Então, vocês notam que essas habilidades levantadas aqui, ou elas têm a ver mais com o nosso raciocínio e habilidades técnicas, como a resolução de problemas e o uso da tecnologia, ou elas têm a ver com habilidades comportamentais, como a autogestão. Como é que eu gerencio o meu trabalho no dia a dia? Como é que eu dou o meu melhor? Como é que eu sou eficiente? Como é que eu sou criativo, inovativo no que eu faço? E trabalhar com as pessoas. Como é que é a minha relação interpessoal? Como eu me comunico, como eu me relaciono, como eu formo time, como eu colaboro, que tipo de líder eu sou. E aí a gente veio para uma pesquisa mais específica falando do Brasil, habilidades emergentes no Brasil para 2025. Essa pesquisa, gente, ela é feita com várias empresas brasileiras contando o que eles precisam. Então, isso é uma ótima guia para a gente saber o que o mercado está pedindo da gente, né? Então, em primeiro lugar, está ali a aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. E é muito importante eu contar para vocês que isso quer dizer que a gente vai passar a vida toda estudando, né? É uma tendência mesmo, o lifelong learning, que é estudo ao longo da vida, estar sempre aprendendo, ser curioso, se dispor a aprender. Para que a gente faça isso, é bacana que a gente trabalhe com algo que a gente realmente gosta, porque a vontade de aprender está sempre ali, viva. Pensamento analítico e inovação, então aquele pensar fora da caixa, como é que eu expando meus pontos de vista? Quando eu ouço algo novo, algo de futuro, como os conteúdos aí do canal Receitas para Ser Feliz,
você consegue construir um pensamento de algo que poderia ser diferente. Cai uma ficha, poxa, eu podia inovar dentro do meu trabalho dessa forma. Poxa, tal coisa que a pessoa fez ali, eu consigo adaptar no meu trabalho. E é assim, conhecendo cada vez mais, que você consegue relacionar coisas e ser cada vez mais inovador. E isso se liga à próxima característica, criativo, original e que tem iniciativa. Então, ir atrás de mais informações, conhecer sobre coisas novas, faz com que a gente faça conexões entre o meu trabalho e tal coisa nova que está sendo mostrada lá, conexão entre algo que eu vi acontecer e que eu acho que poderia ser implementado na minha empresa e eu posso ter a iniciativa de oferecer ali. Então, isso é muito interessante, muito requisitado no mercado. Quarta habilidade emergente, liderança e influência social. Liderança não como a do passado, não a liderança hierárquica, gente, uma liderança real, que tem uma influência social. Por quê? Porque você realmente se conecta com as pessoas, porque você consegue facilitar as pessoas, porque você consegue trazer o melhor delas à tona. É esse tipo de liderança. Inteligência emocional, esse é um clássico, né? Há quantos anos que o Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional, mas quanto que a gente ainda tem que evoluir nisso, né? Como é que eu aprendo a ser resiliente quando eu preciso, a ter iniciativa quando eu preciso, a saber em que momento confrontar, a saber em que momento calar, a saber em que momento ouvir. Todos esses entremeios das nossas emoções, né? De como eu lido com a emoção na hora que eu fiquei bravo, na hora que eu estou triste, como é que eu me motivo, tudo isso faz parte dessa inteligência emocional e tem muito a ver com você lidar com o outro, saber lidar consigo mesmo e com o outro. Pensamento crítico e análise. Então, o jeito que a gente foi educado lá, como eu nos anos 80, que você só tinha que decorar o livro, não tinha que discutir nada, já não serve mais. A gente tem que sim olhar, ser crítico, analisar, ir nos detalhes, buscar informações. A gente sabe disso no dia a dia da nossa vida, né? Quanta fake news tem por aí. Você tem que ir mais a fundo nas coisas para realmente entender, analisar profundamente e saber para poder tomar as melhores decisões. E isso leva a resoluções de problemas complexos, que é justamente essa questão de você saber analisar, ter o pensamento crítico para que você possa cada vez mais enxergar o todo, né? Então, quando a gente fala de resolução de problemas complexos, você tem que conseguir perceber os detalhes, ser crítico, mas você tem que também ter uma capacidade de expandir seu ponto de vista e enxergar o todo, que a gente também chama de visão sistêmica hoje, né? Enxergar o todo para resolver um problema complexo. E aí, aqui em oitavo lugar, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade. Vivemos num mundo extremamente VUCA, né? Vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. Isso exige muita flexibilidade, muita adaptabilidade da gente o tempo todo, está pronto para as mudanças, tá? A empresa foi comprada, a empresa foi vendida, meu colega saiu, meu chefe mudou. Isso faz parte do dia a dia, não adianta a gente resistir, gente. Então, ter essa capacidade de resiliência, de tolerância, saber se desestressar, saber controlar seu estresse, mas também se gerenciar em relação a isso, saber se desestressar, manter seu equilíbrio e sua tranquilidade nos momentos mais complexos é bem importante. O design de tecnologia e programação, aí a gente está falando realmente dessas habilidades técnicas de futuro. A orientação para serviços é uma tendência, então quanto mais as fábricas estão automatizadas, mais a gente vai precisar das pessoas orientadas para o serviço, para a experiência do cliente, para trazer um diferencial para aquele cliente que diferencia a empresa das outras. Raciocínio e resolução de problemas, ideação, um pouco similar lá ao número 7, mas também um pouco diferente. A gente está falando de uma habilidade de você conseguir pensar e planejar como você vai fazer, né? De você idear algo. Qual seria a forma ideal de fazer esse processo melhor, de atender esse cliente de uma forma melhor? Número 12, gente, terceira vez que aparece resolução de problemas aqui. O que acontece com a resolução de problemas? Como é que você resolve um problema na prática do cliente? Resolver o problema não é mais do que você combinar o melhor do seu raciocínio, do que você sabe, com o melhor da sua inteligência emocional. Manter a calma com o cliente, manter a empatia, conseguir se comunicar de uma forma assertiva, com calma. Esse equilíbrio é que é importante para resolver problemas. E essa lista de habilidades já mostra
como esse equilíbrio entre o nosso pensamento e as nossas qualidades comportamentais é importante e vai ser cada vez mais importante. E aí ele fala também da experiência do usuário, que é um foco, né? Eu quero trazer uma melhor experiência para o usuário. Então, isso é o humano fazendo, é o humano pensando como é que pode ser a experiência mais encantadora, mais mágica para o meu usuário, criando. É a inteligência, e algo que a inteligência artificial só te ajuda com números para te mostrar, mas é você, humano, que vai ter que criar como é que é essa nova experiência. O uso, monitoramento e controle da tecnologia, claro, né? Sabemos aí das grandes questões da cibersegurança, dos algoritmos. Então, essa é uma questão que está super em alta. Análise de sistemas, avaliação. Então, tudo que tem a ver com interpretar o que vem do Big Data, né? O que é o Big Data? Dados, dados, muitos dados. Então, pensa aí nesses algoritmos, como um Facebook ou um Instagram sabem a respeito da gente. Vocês já tiveram essa impressão que às vezes você pensou em alguma coisa e já aparece lá no seu Instagram? Parece que eles já estão com habilidade quase que telepática, né? Então, esses dados alguém precisa pegar e interpretar também. Tem que ter um humano ali sabendo interpretar, sabendo analisar para direcionar como que a gente usa isso da melhor forma. E por fim, aqui em número 15, uma habilidade antiga já, que sempre foi muito valorizada, que é a habilidade de persuasão e negociação. Essa não sai de moda e o robô não sabe fazer. Então, gente, dicas para se colocar bem no trabalho do futuro e mesmo o trabalho em que você está agora, porque ele também está mudando, não se engane. Todas as empresas vão precisar mudar para estarem vivas no futuro. Então, você pode não estar percebendo, mas com certeza já existe aí um movimento para que a empresa se adapte, mude, e ela certamente está olhando para essas tendências de futuro. Bom, primeira coisa que eu queria ressaltar é essa atitude empreendedora. Você não é empreendedor só quando você está empreendendo do seu negócio, quando você está fora do mercado de trabalho tradicional. Não, você tem que empreender o tempo todo. Dentro do seu trabalho, você tem que olhar aonde você pode trazer inovação, criatividade, sugestão, questionar algo, melhorar um processo, resolver um problema. Isso tudo se chama empreender-se, porque é você mostrando o seu melhor. É você trazendo o seu melhor e também procurando informação onde você não sabe. Poxa, eu queria tanto melhorar nessa habilidade. Eu vou lá no RH e vou falar. Eu sinto que eu gostaria de melhorar a minha comunicação com o meu time. Vocês têm alguma coisa que vocês podem me apoiar? É muito melhor do que o seu chefe chegar para você e falar: você está precisando melhorar a comunicação com o seu time. Muito melhor, né, gente? Você se empreender é você ser protagonista, você tomar conta da sua carreira. Você está lá vendo o que você precisa e direcionando, vendo onde você pode contribuir e direcionando. Esse protagonismo é muito importante. Sem falar que também é uma tendência, sim, porque as empresas estão cada vez mais contratando serviços, contratando MEIs, MEs limitadas. E quando você passa a ser uma MEI, uma ME, uma limitada, você está, sim, cuidando do seu negócio, da sua imagem, e não é tão indicado você colocar todos os ovos numa cesta só. Você pode estar, sim, fazendo vários trabalhos para diversas empresas, e para isso você fortalece a sua marca, se divulga, cuida das suas finanças, todas essas habilidades que têm a ver com empreendedorismo. Aprender novas tecnologias ligadas ao seu trabalho. Gente, essencial, essencial estar buscando aprender essas tecnologias, seja sistema, seja um aplicativo, seja olhar o que o concorrente está fazendo. A gente tem que estar sempre antenado e sempre buscando aprender o que tem de melhor, porque está saindo tecnologia nova todo dia. Identificar e buscar aprender soft skills. Não vou falar disso agora, porque os próximos slides têm esse foco das soft skills. Vou falar daqui a pouquinho. Aprender a trabalhar em time e colaborar. Isso é essencial para o futuro. Vocês vão perceber que muitas empresas já estão criando times multifuncionais. O que é isso? Estou pegando pessoas de várias áreas da empresa e colocando num time para criar um produto novo, para atender o cliente, né? Eu pego a pessoa da operação, eu pego a pessoa do atendimento a cliente, eu pego o vendedor e eles formam um time
que colabora e atende o cliente. E esse time geralmente é diverso, então aí você precisa de habilidades realmente de trabalhar com pessoas, dessa comunicação interpessoal, dessa empatia, para que você se dê bem com o seu time, para que vocês possam crescer juntos, ser um ganha-ganha. Isso é muito diferente do nosso passado, onde a gente competia com as pessoas. A gente agora está buscando colaborar e a gente precisa fazer esforços para aprender a fazer isso. A palavra de ordem do futuro é o ganha-ganha. Então, quando você está em time, é para todo mundo ganhar. Não pode ser um perde, o outro ganha, como acontecia no passado. Não, gente, o time que tem sucesso é o time que trabalha bem junto, que se entende, que colabora, que troca ideia, que não tem medo de errar junto, que não aponta o dedo para o outro, que é empático quando o outro precisa. Esse é o time que ganha. E aí, pensando em liderança do futuro, né? Você que tem vontade de ser um líder do futuro, gente, o líder do futuro ele é um facilitador. Esquece a hierarquia antiga, esquece quem pode manda, quem tem juiz obedece. Esquece, gente. Isso não faz parte dos trabalhos de futuro. O líder do futuro, ele é um facilitador. Ele está ali para facilitar que o time traga seu brilho à tona, que o time traga suas ideias, traga sua inteligência, junte essas inteligências e crie algo maior que uma pessoa sozinha não criaria. Então, esse é o líder do futuro. E, por fim, uma dica muito boa para que você coloque o seu melhor no seu trabalho de futuro é você estar alinhado com o seu propósito. Você pode não ter descoberto qual é seu propósito, eu tenho vídeos aqui no canal sobre o propósito, dá uma procuradinha lá, porque quando a gente sabe qual que é o nosso propósito, o que é o propósito? Uma direção, gente, uma estrela guia. É nesse caminho que eu quero ir, é isso que eu realmente gosto de fazer, é nisso que eu realmente sou bom. Quando você está indo naquela direção do seu propósito pessoal, né? Nossa, eu sei que eu sou muito bom de trabalhar com pessoas e eu gosto disso, eu sinto um brilho nos olhos quando eu estou trabalhando com pessoas. Então, se você está alinhado com o seu propósito, e esse propósito combina com o propósito do lugar onde você está trabalhando, eles também precisam disso, esse é o casamento perfeito, gente. Porque isso aí faz você se engajar com a empresa e faz a empresa te amar, porque era exatamente disso que ela estava precisando. E aí eu disse que eu ia falar um pouquinho mais sobre o que eram soft skills. Por que é uma tendência, gente? Olhem para esse iceberg. Ele está aí submerso na água e tem uma pontinha em cima que você está vendo. Que pontinha de cima é essa? A gente chama ela de hard skills, habilidades técnicas. Isso é o que sempre foi pedido no passado, nos currículos. Qual é a sua habilidade técnica? Qual é a sua experiência? Quais são seus conhecimentos? Que faculdade você fez? Que curso técnico você fez? E aí você fala, eu sou muito boa em inglês, eu falo inglês fluentemente. Eu sou excelente em pacote Office, sou ótimo em Word, em PowerPoint, em Excel. Isso são habilidades técnicas. E é o que sempre foi pedido de fato no passado. Mas hoje em dia isso não está mais sendo suficiente. O pessoal de recursos humanos está todo ligado numa coisa chamada soft skills, as habilidades mentais, sociais e emocionais da pessoa. E muitas dessas são aquelas que a gente viu ali atrás, naquela pesquisa do Fórum Econômico Mundial, porque aquelas pesquisas que a gente estava olhando ali, do estudante do século XXI, do profissional de 2025, que está sendo requerido pelo mercado, já mostra muito mais habilidades desse tipo, comportamentais, emocionais, mentais, do que habilidades totalmente técnicas, como saber da tecnologia, ou como os exemplos que a gente tem aqui do lado esquerdo, né? A gestão de pessoas e projetos, né? Então, você aprende uma técnica para gerir. Mas se você não tiver habilidade comportamental para gerir, para administrar, para gerenciar, você vai conseguir fazer isso? Você depende daquela habilidade comportamental que a gente também chama de soft skills. E essas habilidades comportamentais, elas são algo que você vai desenvolvendo ao longo da vida. Algumas são naturais, inatas, mas outras não. Outras precisam ser desenvolvidas. E é por isso que o RH está prestando mais atenção nisso. Olha essa frase aqui do ex-presidente da Porsche. Devemos contratar caráter e treinar habilidades. Então, o caráter ele tem muito mais a ver com essas habilidades soft. É muito interessante quando a pessoa já traz essas habilidades para a empresa, porque a parte técnica é mais fácil de treinar. E vocês vão perceber que nas entrevistas de emprego é muito comum o entrevistador perguntar o que você diria que são suas melhores habilidades, suas melhores capacidades, seus melhores talentos. Eles querem saber
Você tem que saber, você tem que se reconhecer nisso, você tem que entender realmente quais são essas soft skills que você já tem. E aí, gente, eu trouxe aqui 2 livros que eu comprei no ano passado da Lucélia Antunes, best-seller eleito pela revista Veja, para vocês verem como realmente o assunto está em alta. Volume 1 dos Soft Skills, competências essenciais para os novos tempos. 32 competências. Volume 2 dos Soft Skills, habilidades do futuro para o profissional de agora. 29 Soft Skills. Então, aqui nesses 2 livros, ela compilou, trouxe várias pessoas interessantes que estão aí super ligadas à atualidade e trouxeram descrições de quais são essas soft skills. E eu não estou falando isso para apavorar vocês, né, gente? Nossa, 32, 29 são mais de 60 habilidades. Mas a boa notícia é que essas habilidades, elas se interligam. Então, quando você já tem uma delas naturalmente, fica mais fácil de desenvolver a outra. Eu compilei aqui quase metade das habilidades que ela lista nesses 2 livros, mas vocês vão perceber como uma tem a ver com a outra. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala de comunicação intrapessoal, eu estou falando da minha comunicação interna, eu comigo mesmo. Se eu me comunico bem comigo mesmo, desenvolvo meu autodesenvolvimento, eu fico melhor na minha comunicação interpessoal. Quanto mais eu faço isso, quanto mais eu me desenvolvo, mais sensível eu fico, mais empatia eu posso ter, mais escutativa eu consigo ter. Para dar um exemplo que está aqui embaixo, gente, olha, quando eu sou protagonista, por exemplo, né, eu tenho essa característica do protagonismo, da iniciativa, muitas vezes é mais fácil ter uma autoliderança, eu tenho um pensamento empreendedor, uma autodeterminação, fica mais fácil ter coragem para me reinventar. Então, o que eu queria contar para vocês é que essas características elas são muito interligadas. Se você já tem uma, se você já identifica, nossa, aqui a minha comunicação intrapessoal já está ficando boa, preciso melhorar alguma coisa na interpessoal, você vai caminhando naquele sentido e você faz um percurso, né, de evolução, de melhoria. Sou relativamente bom na minha comunicação interpessoal, mas eu não sei nada sobre essa coisa de comunicação intrapessoal, da comunicação interna. E eu percebo que eu não tenho muita noção aqui do que se passa internamente, eu não consigo contar bem as minhas histórias. Então, quando você volta para você e se conhece um pouco melhor, você consegue desenvolver outras coisas aqui. Você consegue perceber melhor a sua história e elaborar ela melhor para contar um storytelling que realmente engaja outras pessoas. Você consegue atingir mais equilíbrio, você consegue mostrar vulnerabilidade sem deixar seu equilíbrio se afetar. Então, gente, esse número enorme de soft skills pode parecer muita coisa, mas é como eu falei, todas elas são bem interligadas e como eu falo que eu sou ativista do autoconhecimento, eu acho que tudo isso parte do autoconhecimento. Quanto mais você trabalhar em conhecer a si mesmo, em fazer cursos, ouvir coisas, se auto-observar, trabalhar em você mesmo, com foco em se desenvolver, mais você vai conseguir desenvolver habilidades como essas e mais você vai conseguir ter um real sucesso no mundo, além de trazer felicidade para a sua vida, que é muito importante. Bom, eu espero que essa conversa tenha te ajudado a abrir um pouco a sua visão. Deixa aqui os meus contatos, quando quiser falar comigo, quiser saber mais, quiser dar uma olhadinha lá no canal do YouTube, que é o Receitas para Ser Feliz, e que tem muita coisa nova também relativa a essa transição do mundo, o que, que tem de novo acontecendo no mundo, que inovações são essas, que criatividade é essa, o que, que eu posso conhecer a mais, vão lá no canal, que serão muito bem-vindos. E quem quiser mais dicas, pode entrar em contato comigo aqui no Instagram Inbox, eu estou sempre de olho. E muito, muito sucesso e felicidade para vocês.